Olá, professora. Me chamo Maria Eduarda, sou do terceiro E, e eu e os meus amigos Nicolas, Luana e Marina vamos dar início ao podcast com o tema Partidos Políticos no Brasil. Para iniciarmos nosso podcast com o tema Partidos Políticos no Brasil, vamos iniciar falando sobre um pouco da história e evolução. Bom, como os partidos políticos no Brasil evoluíram desde a proclamação da República até os dias atuais? Bom, primeiro nós temos que ter uma base sobre o que foi a Primeira República, né? Tivemos a República Velha. Os primeiros partidos políticos veio da República Velha, que foi quando a proclamação da República deu origem a uma série de partidos políticos, como o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. Esses partidos eram predominantemente regionais e representavam os interesses das oligarquias locais. Dentro da República Velha tinha o coronelismo, que era um sistema político onde era caracterizado pelos coronéis, que eram líderes de fortes influências da época sobre as eleições e a política local. Eles obrigavam as pessoas mais pobres a votarem neles, né? Com isso, depois veio a era... Conforme o tempo foi passando, veio a Era Vargas, que foi um período bastante forte e muito marcante para a história do Brasil, que é a ascensão de Getúlio Vargas, né? Com a Revolução de 30, Getúlio Vargas assumiu o poder e insistiu em um governo forte que centralizou o poder e enfraqueceu os partidos tradicionais. Depois da Era Vargas, temos outra característica marcante política no Brasil, que foi a ditadura militar, que teve a suspensão dos partidos, com o golpe militar de 64. Os partidos políticos foram proibidos. O regime militar criou a Aliança Renovadora Nacional e o Movimento Democrático Brasileiro, com os únicos partidos permitidos. E, logo após muito tempo e muitos anos da ditadura militar, tivemos a nova república, que teve a redemocratização, que foi a volta da democracia em 1985 e trouxe um renascimento dos partidos políticos com a Constituição de 88, que garantiu liberdade política. Logo após esse breve resumo de alguns partidos políticos no Brasil e de como a política foi mudando ao longo dos anos, vamos falar um pouco sobre quais são as características do sistema partidário brasileiro e como ele se compara com outros sistemas políticos ao redor do mundo. Bom, o sistema partidário brasileiro possui características únicas que o diferenciam de outros sistemas políticos ao redor do mundo. Bom, primeiro temos o sistema multipartidário. O Brasil possui um sistema multipartidário com uma grande quantidade de partidos registrados, mais de 30 partidos. Essa diversidade permite a representação de uma ampla gama de interesses e ideologias, mas também pode levar à fragmentação política, coisa que não era permitida durante a ditadura militar. Temos as coalizões, que, devido à fragmentação dos partidos, é comum que formem coalizões para governar. Isso resulta em governos de coalizão, onde diferentes partidos se unem para combater uma maioria no Congresso Nacional. Essas alianças podem ser instáveis e mudam frequentemente. Temos também representatividade regional, financiamento, sistema eleitoral, né? Que o Brasil utiliza do sistema eleitoral para proporcionar as eleições legislativas, o que favorece a multiplicidade de partidos e dificulta a formação de maiorias absolutas em muitas situações, a participação cidadã, ou seja, a democracia. Mas, apesar da insatisfação com a política tradicional, há um crescente engajamento da sociedade civil em momentos sociais e novas formas de organização política, como os movimentos digitais. Bom, aí estão algumas características, né, dos sistemas partidários brasileiros. E para finalizar o podcast, a minha fala do podcast, vou finalizar com o tópico: o que é o pluralismo partidário e quais são suas implicações para a governabilidade no Brasil. O pluralismo partidário refere-se à coexistência de múltiplos partidos políticos em um sistema democrático, permitindo que uma variedade de vozes, interesses e ideologias sejam representados no processo político. No Brasil, esse pluralismo é uma característica marcante do sistema político e ele traz consigo uma série de implicações para a governabilidade. Bom, é basicamente isso o nosso tópico, falando sobre os partidos políticos no Brasil, como o Brasil conseguiu trazer de volta a democracia e como a política no Brasil foi evoluindo desde a República Velha até o sistema político que nós temos atualmente no Brasil. Agora, uma pergunta bastante frequente no nosso podcast, que dá: como o funcionamento de campanhas políticas impacta o funcionamento dos partidos no Brasil? Bom, o financiamento de campanhas políticas no Brasil ele tem um impacto significativo nos partidos políticos. Existem dois modelos principais de financiamento, o público e o privado, todos conhecemos. Bom, o financiamento público ele visa reduzir a influência de interesses particulares na política, garantindo igualdade entre os candidatos e promovendo a transparência nas operações financeiras dos partidos. Já o financiamento privado, ele permite que os cidadãos contribuem para o partido e candidato de sua escolha, fortalecendo a relação entre eleitores e representantes. As vantagens do funcionamento público é a redução da corrupção e menos influência do dinheiro privado na política.
E ainda temos também a igualdade entre os candidatos e a transparência, né? A facilidade ali, o controle das operações financeiras. Agora, já as vantagens do financiamento privado, temos como principal o fortalecimento da relação eleitoral representante, que se dá devido aos cidadãos tem mais controle sobre os políticos, a liberdade de escolha que os cidadãos eles podem contribuir para os partidos de sua preferência. No entanto, o financiamento de campanhas também apresenta desafios, como dificuldade de fiscalizar o uso de recursos e a possibilidade de corrupção. Para resolver esse problema, é fundamental que estabelecer regras claras e rigorosas para o financiamento de campanhas e garantir a transparência nas operações financeiras dos partidos. E agora, de que forma os partidos políticos brasileiros eles têm abordado essas questões de diversidade e inclusão, como gênero, raça e classe social? Bom, os partidos políticos brasileiros eles têm abordado bastante essas questões, mas há um reconhecimento crescente da importância de representar a diversidade da população brasileira. Em primeiro âmbito, temos a diversidade de gênero. Os partidos políticos têm buscado aumentar a representação feminina em suas fileiras e em cargos públicos. Por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral, que é o TSE, destacou que as mulheres representam mais da metade do eleitorado brasileiro, com 52,65% das pessoas aptas a votar em 2022. No entanto, ainda há um longo caminho a percorrer para alcançar a igualdade de gênero na política. Já a diversidade racial, os políticos têm buscado também aumentar a representação dos negros e outros grupos étnicos. O projeto Direito dos Indígenas à Linguagem Oral Originária é um exemplo de iniciativa que busca promover a inclusão e o reconhecimento dos direitos dos povos indígenas. Temos também a diversidade de classe social, que, além disso, os partidos políticos têm buscado abordar essas questões de classe social devido à pobreza e à desigualdade. A Constituição brasileira estabelece que o Estado deve promover a igualdade e erradicar a pobreza e a marginalização. Agora, as iniciativas de inclusão, elas existem várias iniciativas de inclusão e estão em projeto de curso, na verdade. Além disso, o Tribunal Superior Eleitoral ele tem trabalhado para promover a acessibilidade e a inclusão no processo eleitoral. Os partidos políticos brasileiros eles estão começando a reconhecer agora a importância da diversidade e inclusão, mas ainda dá muito trabalho a ser feito para alcançar a igualdade e a justiça social. Bom, me chamo Luane e eu fiquei com a parte dos papéis dos partidos da democracia, né? A primeira pergunta seria: qual é o papel fundamental dos partidos políticos na democracia brasileira? Eu vou dar um leve resumo explicando sobre essa pergunta. Bom, temos também a primeira coisa seria a representação do interesse da sociedade. Os partidos, eles canalizam demandas e aspirações de diferentes grupos sociais, representando suas vozes no processo político, né? Segundo, a organização do processo eleitoral. Os partidos, eles são essenciais para a estrutura das eleições, como ocorreu recentemente, no ano de 2024, selecionando candidatos, organizando campanhas e promovendo a participação política da população, né? A terceira seria a elaboração de políticas públicas. Bom, por meio desse programa, acontece por programas de TV, rádio, na internet e plataformas digitais, né? Os partidos também eles apresentam propostas para enfrentar os desafios do país, influenciando a formulação de políticas públicas. Com isso, entra a articulação e governabilidade. No âmbito do processo nacional e das assembleias legislativas, os partidos foram coalizões, negociam propostas e viabiliza a governança, sendo fundamentais para o equilíbrio entre os poderes. A educação política, bom, entra também nesse sentido, porque os partidos eles desempenham um papel educativo ao informar os cidadãos sobre questões políticas e incentivam o debate público, né, entre si. E acaba ocorrendo também a fiscalização e oposição, que além de você apoiar os governos, os partidos também podem exercer o papel de fiscalizar as ações e podem do Poder Executivo, né, garantindo que os principais democráticos sejam respeitados. E com isso, os políticos vêm sendo umas peças-chave para o fundamento da democracia brasileira, estruturando o sistema político e promovendo o plural das ideias, né. Agora, com a segunda pergunta seria: de que maneira os partidos podem contribuir para uma maior participação do cidadão e engajamento político da população? Bom, como eu falei na primeira pergunta, a educação política, ela promove debates, palestras e campanhas educativas para a conscientização dos cidadãos, conscientizando sobre os seus direitos, deveres e importância de participação democrática, com direito de fala, com direito de opinar, com direito de educação de si, que é o essencial. Bom, a segunda seria a aproximação com a comunidade, para estabelecer canais de diálogo direito com a população, ouvindo suas demandas e também atuando de forma transparente para responder a elas. A terceira seria o incentivo de filiação e ao voluntariado. Bom, criando mecanismos acessíveis para as pessoas que filiem e participem ativamente das decisões partidárias, para ficar mais fácil. Bom, promovendo diversidade. Como eu poderia dizer diversidade? Estimulando a inclusão de mulheres, de jovens, de negros, de indígenas e outros grupos que são subrepresentados na política, oferecendo espaço para as pautas que sejam valorizadas. As pessoas de minoria, que querem direito de fala. 5. O uso da
tecnologias digitais, utilizando plataformas online e redes sociais para engajar cidadãos, amplia a participação em discussões e facilita a comunicação da direita com liberdades partidárias. A sexta e por última, o fomento à cultura de diálogo. Bom, ela incentiva as discussões das democracias e plurais, permitindo que diferentes ideias sejam ouvidas e consideradas de si. E com isso, os partidos eles podem fortalecer o vínculo com a sociedade e aumentar também o desenvolvimento político dos cidadãos, com a essência para a vitalidade democrática. Que tendências você vê para o futuro dos partidos políticos no Brasil? Bom, os partidos políticos eles estão em um momento de transição. Uma tendência importante seria a utilização de redes sociais como ferramenta de comunicação e mobilização, porque muitos partidos eles percebem que precisam estar onde os jovens estão, e por isso eles tentam criar campanhas digitais mais interativas. E, além disso, há um maior desejo por partidos que promovam a inclusão, o que pode levar, né, ao surgimento de alternativas que representem grupos marginalizados. Essa luta por representação, ela está reforçando a necessidade de uma proposta mais alinhada com as demandas sociais. Segunda questão. Eles estão se adaptando às mudanças sociais e políticas? Sim, alguns tentam, né, se adaptar, mas a situação é mista. Enquanto alguns, eles têm se posicionado em assuntos modernos, como as mudanças climáticas e direitos LGBTs, outros partidos mais tradicionais acabam enfrentando dificuldades para renovar a sua imagem, né, e atrair novas bases eleitorais. Além disso, também, né, a polarização da política, que se intensificou, né, nos últimos anos, está criando novos desafios. Vários eleitores se sentem desconectados, né, com os partidos e acabam preferindo movimentos sociais ou candidatos independentes, né, que parecem mais alinhados com suas preocupações diárias. Terceira questão. Existem novas formas de organização política emergindo que possam desafiar o modelo tradicional de partidos? Sim, há novas formas de organização que estão surgindo e desafiando os modelos mais tradicionais de partidos. Há grupos de ativismo e movimentos sociais, como os que lutam pelo clima, pelos direitos humanos e pelas questões raciais. Eles têm se organizado, né, utilizando as redes sociais para mobilizar rapidamente as pessoas. Essas iniciativas, elas não têm uma estrutura formal de partido, mas elas são eficazes, né, em trazer novos temas à tona e pressionar por mudanças. Exemplos disso, né, inclui protestos e campanhas que ganham notoriedade através das redes sociais. Hoje em dia, há várias plataformas digitais, né, de participação cidadã que permitem que as pessoas se envolvam em discussões políticas de maneira mais direta e engajada, né, que acabam quebrando barreiras que antes existiam na comunicação política.